Agradecer também a sua intervenção. Não sei se prefere desligar aquela foto para não. Para mim não ferro, se o senhor Dom Duarte quiser. Não, para mim também não incomoda. Realmente, essa época foi um período muito difícil. Houve fatos curiosos em várias câmaras municipais. Por exemplo, na Câmara Municipal de Nelas encontram-se as atas, primeiro da Proclamação da República, depois a seguir da Proclamação da Monarquia e depois novamente a Proclamação da República, assinados sempre pelos mesmos vereadores. De modo que vê-se que as pessoas se davam todas muito bem e não era por causa das mudanças políticas que deixaram de ser amigos. Não? Na verdade, todas as situações de guerra civil costumam ser dramáticas e, enfim, em Portugal teve algumas experiências e que nós devemos aprender com a história para tentar evitar situações que se venham a repetir no futuro. Uma das grandes lições da história é que a cultura política é fundamental. Por exemplo, a Inglaterra, a última revolução que teve, não sei exatamente, mas foi para aí em 1400. A partir daí nunca mais teve uma revolução. Foi a partir daí os conflitos, os problemas resolviam-se no Parlamento. Havia eleições e havia maiorias de um lado e do outro e tal. De modo que mesmo agora, uma coisa que os nossos jornalistas não estão a perceber, apontam a questão do Brexit como sendo qualquer coisa de muito mau, porque os ingleses são muito estúpidos, porque não percebem que a salvação do mundo vem da União Europeia e tiveram um descaramento de querer sair da União Europeia. Isso é simplesmente uma coisa que se chama democracia. A maioria dos ingleses começaram a sentir-se incomodados pelo ataque contra a sua identidade, pelo talvez um número excessivo de imigrantes que vieram da África ou das Arábias, enfim, ou dos países orientais e que não se integravam. Por várias razões, os ingleses começaram a achar que era preferível pôr em causa os seus interesses económicos para defender a sua identidade. Temos o caso da Catalunha, onde também a decisão de uma independência da Catalunha seria muito má do ponto de vista económico. No entanto, metade dos catalães acham que é mais importante preservar a sua cultura do que os seus interesses económicos. E isto é uma coisa que hoje em dia se pretende esquecer. Eu tomei uns apontamentos exatamente porque não sabia qual é que seria a minha intervenção hoje aqui, mas e que passarei rapidamente a citar alguns apontamentos que tomei. A história constitui uma espécie de palimpsesto cuja versão inicial é redigida pelos vencedores de cada episódio e divulgada como correspondente objetivamente à verdade factual, absoluta e inquestionável. Por via de regra, só ouvidos uma ou duas gerações sobre os acontecimentos, a distância no tempo e o desgaste das verdades oficiais, difundidas por regimes ou situações que se encontram já no seu período de decadência, dá aso a que a crítica histórica se debruce, questionando-as sobre essas alegadas versões ortodoxas e inquestionáveis. Decorreu o tempo necessário para que a denominada Monarquia do Norte deixe de ser narrada apenas através da versão necessariamente simplista e convenientemente sectária dos vencedores de então, que professavam ideologias que as envelheceram até deixarem de fazer sentido. Mas nesse entendimento não vou fatigar o auditório com invocações sentimentais, nem com o reescrever dos eventos. Não me cabe, nem é isso que se espera de mim. Prefiro entrar na questão por uma outra janela, uma janela cujas portadas se têm mantido fechadas e com cortinados corridos para que a luz não entre. Entre os conceitos fundamentais e constituintes que têm vindo a ser deformados, até se transformarem em simples palavras esvaziadas de qualquer conceito real
salientaria dois: democracia e soberania popular. Factualmente, a monarquia do Norte poderia ser descrita apenas como uma guerra civil entre monárquicos e republicanos, no decurso da qual coexistiram em Portugal, durante 3 semanas, 2 governos distintos. Um campo partindo da comprovação nostálgica de que existiam na época condições subjetivas para a restauração da monarquia, e o outro campo sublinhando que as instituições republicanas dispunham de vitalidade e do consenso nacional suficientes para derrotarem. Convencionalmente, costuma enraizar-se este período na ditadura militar estabelecida por Sidónio Pais em 8 de dezembro de 1917. Ditadura essa que afastava do poder grande parte dos republicanos, especialmente os oriundos do Partido Democrático, substituindo-os por elementos monárquicos. Essa ditadura, devo recordar, teve uma das suas origens no período entre agosto de 1914 e dezembro de 1917, que na análise do historiador Ribeiro de Menezes revela uma série de situações em que o comportamento de Afonso Costa, um dos principais responsáveis pela instabilidade que se viveu durante a Primeira República, se mostrou ambíguo, se não mesmo contraditório, a tal ponto que as suas decisões nos parecem ainda hoje inexplicáveis. Estavam reunidos os ingredientes para o golpe militar de 1918, que falhou, sendo presos de forma indistinta não só aqueles que tinham participado no golpe e muitos outros. Sidónio Pais é então assassinado na estação do Rossio, em 14 de dezembro de 1918. O país tinha perdido de novo a autoridade e a tranquilidade, porque há muito ansiava o povo português. O apoio dado por Sidónio aos monárquicos fez com que estes passassem a ganhar uma renovada influência, ao ponto de no Porto existir já autonomia suficiente para que ordens do Governo da República não fossem cumpridas pelo Governo Civil do Porto. Tratava-se, afinal, da evolução subsequente à Revolução Republicana de 5 de outubro de 1910, que havia necessitado de elaborar uma Constituição que estabelecesse os fundamentos do novo regime político. Parece oportuno lembrar que essa Assembleia Nacional Constituinte foi eleita num sufrágio em que só houve eleições em cerca de metade dos círculos eleitorais, e também que, não havendo mais candidatos do que lugares a preencher, em determinadas circunscrições eleitorais, aqueles eram proclamados eleitos sem necessitarem de votação. O sufrágio universal foi afastado, tendo votado apenas os cidadãos alfabetizados e os chefes de família maiores de 21 anos. Na opinião de muitos analistas, a Primeira República nasceu ferida pela inexistência de um sufrágio universal, através do qual se tivesse respeitado minimamente a soberania popular. Mas, além da elaboração e aprovação da Constituição, a Assembleia Constituinte discutiu e aprovou projetos de lei sobre os mais variados assuntos. Confirmou os poderes do Governo Provisório, acompanhou e fiscalizou a sua atuação, assumindo assim poderes que a tornam, no primeiro Parlamento da República, protagonista de um sistema de governo parlamentar. Foi neste ambiente que, idealizando e iniciando a sua revolução monárquica, Paiva Conceiro não tinha, no entanto, como fim absoluto a restauração da monarquia através de um golpe militar. Na realidade, em face da agitação que predominava em todo o país e perante o desgoverno da Primeira República, Paiva Conceiro batia-se por um plebiscito no qual, democraticamente, o povo determinasse qual o regime em que pretendia ser governado, monarquia ou república. Aliás, foi um dos desentendimentos com o rei Dom Manuel II, foi porque, inclusive, a bandeira que o Paiva Conceiro utilizava era uma bandeira azul e branca, mas sem coroa.
E havia também muita gente dos seus adeptos que discutia se havia de refazer as leis e os princípios da monarquia constitucional vigente na época, antes de 1910, ou se havia de facto de pensar em novas estruturas, um novo pensamento político mais representativo, menos dominado pelos partidos, que foi inspirado pelo movimento do integralismo lusitano, que depois veio a desenvolver e que até em parte deu origem às reformas da Segunda República. Apenas no caso, esta linha de atuação foi anunciada ao longo de vários encontros com altas patentes militares no Porto e em Lisboa, procurando ajuizar da melhor oportunidade para a realização de tal plebiscito. Apenas no caso deste não ser possível, se encarava a possibilidade de um golpe que impusesse a ordem no país. Refletia-se ainda se este devia ser feito sem o apoio do rei Dom Manuel II, que se encontrava exilado em Londres desde a implantação da República. Registre-se que todas estas motivações preparatórias tiveram lugar ainda em pleno consulado de Sidónio Pais, embora o oficialato que se encontrava nas unidades de Lisboa, reconhecendo embora a gravidade da situação e o valor militar de Paiva Conselho, se tivesse sempre declarado fiel a Sidónio Pais e à sua política presidencialista, seguida mesmo após a sua morte. Perante esta situação, Paiva Conselho chega a abdicar do seu projeto, endereçando alguns correligionários, continuando, contudo, os seus artigos sobre o plebiscito no jornal A Pátria, assinando-o com H. Entretanto, as movimentações de tropas leais à República e à monarquia faziam-se declaradamente, bem como as reuniões conspirativas de ambas as partes. É preciso não nos esquecermos que, apesar de Sidónio Pais ter sido assassinado, a ditadura mantinha-se com as juntas militares a controlar o país e com as prisões cheias de políticos, encontrando-se os mais importantes exilados no estrangeiro, como era o caso de Afonso Costa. A junta militar do Norte, composta por muitos monárquicos germanófilos, era de todas as juntas aquela que exigia de imediato a formação de um governo militar. O plebiscito ansiado por Paiva Conselho tinha na realidade muito poucos apoiantes. A monarquia teve que esperar. E foi isso que realmente deu aso a que se tivesse depois desencadeado o movimento militar. Em resumo, eu creio que esta exposição do que se passou em Estarreja foi muito interessante, porque permite perceber aquilo que aconteceu em grande parte do país. O país estava dividido. Em geral, os republicanos tinham o apoio do operariado, dos movimentos sindicais, que aliás já vinham do tempo da monarquia. Como muitos saberão, o sindicalismo foi muito apoiado por Dom Manuel II, porque, além do mais, o movimento sindical opunha-se ao Partido Republicano, isso antes de 1910, considerando que a solução dos problemas do operariado não era uma revolução republicana, mas era, de facto, a justiça, o progresso social, os direitos do operariado, etc. E, por outro lado, a maior parte da população rural não queria de modo nenhum uma revolução republicana. De modo que, e depois também, a própria Igreja percebeu que os republicanos eram, em geral, muito hostis à própria Igreja e ao catolicismo em geral, e que seria um bocado perigoso a sua tomada de poder, o que de facto aconteceu. Quer dizer, todos conhecemos o que aconteceu em Fátima em 1917, não é? Quando os pastorinhos de Fátima foram presos pelo administrador republicano de Orém, e todas as perseguições aos jesuítas, a expoliação das casas paroquiais, dos colégios, etc. De modo que
o conflito é um conflito muito mais profundo, um conflito doutrinário, um conflito ideológico, em que realmente acabou por, numa segunda revolução, uma terceira revolução, que foi a Revolução de 1926, que estabeleceu novamente uma ditadura militar, e depois os militares, percebendo que não eram capazes de administrar o país, foram chamar um professor de Coimbra, que todos conhecemos, enfim, pelo menos os que têm mais do que 40 anos conhecem, e que ficou a governar o país em Segunda República durante 40 anos. E, finalmente, a Terceira República, mais uma vez consequência de um golpe militar, repôs a democracia em Portugal, mas já nos levou pelo menos a 2 ou 3 vezes à falência financeira e às crises de corrupção atuais. De modo que pomos um pouco em causa saber se Portugal consegue ter democracias honestas em república ou se de facto isso torna-se difícil. Eu julgo que é uma questão de educação. Se educarmos bem as gerações mais novas e mesmo os menos novos, no sentido do que é que deve ser a democracia, que não deve ser somente de tempos a tempos pôr um papelinho numa caixa, mas deve ser uma participação ativa através das associações, através dos movimentos, constante e permanente, e um respeito pela liberdade de opinião, que também não existe hoje. Hoje as opiniões que contradizem o pensamento politicamente correto normalmente não passam na imprensa e na televisão, raramente passam. Mas muito obrigado pelo convite e muito obrigado e muitos parabéns pela sua tão interessante conferência.